Mãe idosa ouviu a conversa da filha minutos antes do casamento e o que ela fez depois surpreendeu a todos. Você já imaginou descobrir uma verdade terrível no dia do casamento da sua própria filha? Pois foi exatamente isso que aconteceu com Dona Eunice, uma mãe simples, viúva, que criou a filha com todo o amor do mundo. Mas minutos antes da cerimônia, ela ouviu algo que destruiu tudo o que acreditava sobre ela. E o que essa mãe fez depois vai te deixar sem palavras. Fica comigo até o final, porque quando você souber o que aconteceu dentro, você vai ficar chocado. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para ver mais histórias reais. Naquele sábado ensolarado, Dona Eunice acreditava que viveria o dia mais feliz da sua vida, o casamento da filha, Fernanda. A casa cheirava a flores e perfume doce. Sobre a cama, o vestido branco pendia como promessa de um novo começo. Eunice olhava para ele com lágrimas nos olhos e dizia baixinho: "Valeu a pena, Benedito. Nossa, menina cresceu." Desde a morte do marido, ela viveu para aquela filha, costurou, lavou roupa, vendeu marmitas e doces para pagar a faculdade. Cada centavo economizado era um tijolo na construção do futuro de Fernanda. O noivo, Rafael, era um bom rapaz, educado, trabalhador, filho de uma família respeitada. Eunice o considerava quase um filho. Deus foi generoso, dizia às vizinhas. Me mandou um genro de ouro. Fernanda parecia feliz, embora nas últimas semanas algo no olhar dela tivesse mudado. Estava inquieta, pensativa, saía muito sem explicar. Eunice percebia, mas evitava perguntas. Afinal, toda noiva fica nervosa, pensava. O relógio marcava 11 da manhã, quando as madrinhas começaram a chegar. A casa virou um vai-e-vem de vozes e risadas. Fernanda, sentada à penteadeira, tinha o rosto pálido e as mãos geladas. "Tá tudo bem, filha?" perguntou Eunice, sorrindo. "Tá, mãe. É só ansiedade", respondeu ela, evitando o olhar. Mas havia algo diferente no tom, algo que deixava um aperto no peito da mãe. Quando tudo parecia pronto, Eunice saiu do quarto para ajeitar o cabelo no corredor. O som dos passos ecoava leve. Até que uma voz abafada chamou sua atenção. Era a voz da filha. "Mateus, pelo amor de Deus, a gente precisa conversar agora", disse Fernanda, nervosa. O coração de Eunice disparou. Mateus era o primo do noivo, sempre presente, sempre solícito. Um rapaz que Eunice via como parte da família. Mas o tom... Havia desespero ali. Curiosa e apreensiva, ela se aproximou da porta entreaberta. Do outro lado, ouviu Mateus responder: "Fernanda, a gente não pode fazer isso agora. A cerimônia vai começar em menos de 1 hora. Eu não me importo, Mateus." Ela chorava. "Eu não consigo mais fingir. Eu tô grávida." Eunice congelou. As palavras atravessaram seu peito como uma lâmina. "Grávida", repetiu mentalmente como se não acreditasse no que ouvia. Lá dentro, o silêncio foi quebrado por um som abafado de algo caindo. Talvez um copo, talvez o chão sumindo sob os pés dos dois. "Você tá de brincando comigo?" A voz de Mateus saiu trêmula. "Eu não tô, Mateus. Eu tô grávida e o filho é seu." Eunice levou a mão à boca, o corpo inteiro tremendo. Sentiu o chão girar. "Isso não pode estar acontecendo", sussurrou sem som. Dentro da sala, Mateus começou a andar de um lado para o outro. "Meu Deus, Fernanda, você sabe o que isso significa? O Rafael é meu primo. Ele vai acabar comigo, vai destruir tudo. Vamos perder todo o dinheiro dele." "Eu não me importo", ela gritou. "Eu não o amo. Eu te amo, Mateus. E agora tem uma criança envolvida. Eu não posso casar com alguém vivendo uma mentira." Eunice sentiu o peito apertar. As lágrimas vinham quentes, teimosas. A filha que ela criou com tanto amor, que sempre acreditou ser pura, honesta, agora estava prestes a subir ao altar com outro homem e carregando um filho que não era dele.
Lá dentro, Mateus tentava conter o pânico. Você está falando besteira. Não dá para acabar com tudo agora. Vai ser um escândalo. Você precisa se casar com ele. Nós precisamos desse dinheiro. Eu não quero dinheiro. Eu quero ficar com você. Eu prefiro um escândalo do que uma vida de culpa. E a sua mãe? Gritou ele. Você quer matar a sua mãe de vergonha? Eunice recuou um passo. Aquela frase atravessou o ar como um tiro. A sua mãe? Ecoava na cabeça dela. E então, pela primeira vez em anos, ela sentiu raiva da própria filha. As lágrimas cessaram. No lugar delas veio um frio estranho, uma lucidez cruel. Ela encostou o ouvido de novo na porta. Eu vou contar tudo, Mateus, insistiu Fernanda. Você não vai fazer isso, respondeu ele firme. Se abrir a boca, você perde tudo. O dinheiro, o nome, o respeito, e essa criança vai nascer marcada pela vergonha. Eunice fechou os olhos. Dentro dela, o amor e a decepção travavam guerra. O relógio da sala tocou 12:00, como se marcasse o início de outra história. Uma que ela nunca quis viver. De repente, Fernanda se calou. O som da respiração dela denunciava o choro contido. Eu tô com medo, Mateus. Eu também tô, mas agora não tem mais jeito. Os passos se aproximaram da porta. Eunice recuou depressa, o coração disparado, escondendo-se no corredor. A porta se abriu devagar e ela viu a sombra dos dois se projetando no chão. Alguém estava aqui? Perguntou Fernanda, olhando para os lados. Deve ter sido o vento, respondeu Mateus, tentando disfarçar. Anda, a gente precisa se arrumar. Assim que os dois desapareceram, Eunice encostou na parede e desabou. Meu Deus, o que foi que eu criei? Sussurrou, soluçando. Mas o tempo não parou. Lá fora, o coral começou a ensaiar a marcha nupcial. O som era suave, mas para ela soava como ironia. Marcha nupcial, pensou. Marcha da mentira. Eunice ficou ali por longos minutos, tentando recuperar o fôlego. Depois se levantou, limpou o rosto com o lenço e olhou para o espelho da parede. Os olhos estavam vermelhos, mas havia algo novo neles, uma firmeza silenciosa. Se ela quer esconder a verdade, murmurou, vai aprender que nem toda mentira tem altar. Eunice ajeitou o vestido, respirou fundo e caminhou até o salão principal. As flores brancas, os sorrisos, a música, tudo parecia mais falso agora. No fundo da igreja, Fernanda entrou, linda, de véu e buquê nas mãos. Ninguém imaginava o que aquela mulher escondia sob o vestido branco. Mas Eunice sabia, e com ela vinha o peso de uma decisão. O amor de mãe, quando traído, pode ser a força mais fria e devastadora do mundo. A igreja estava cheia. O som do coral misturava-se ao burburinho dos convidados. As flores brancas exalavam um perfume doce. Mas para Eunice o ar parecia denso, pesado. Sentada no primeiro banco, ela observava cada movimento com o coração em pedaços. O véu de Fernanda balançava levemente e os olhos de Rafael brilhavam de orgulho. O mesmo orgulho que ela sentira antes de saber a verdade. Agora, aquele brilho do genro parecia zombar dela. Eunice tentava disfarçar a dor. Apertava o buquê nas mãos, sentindo o suor frio escorrer pela nuca. Cada nota da música soava como zombaria. Quando o padre começou a falar, as palavras união, pureza, verdade soavam como flechas no peito. Ela olhou para a filha e, por um instante, quase acreditou que tudo aquilo era apenas um pesadelo. Mas o olhar inquieto de Fernanda não deixava dúvidas. Era real. Rafael segurava firme as mãos da noiva, sorrindo. Ao lado, o primo Mateus observava, pálido, tentando fingir naturalidade. Eunice o encarou, e ele desviou o olhar como quem vê um fantasma. Por um instante, ela teve vontade de levantar, interromper tudo, gritar para a igreja inteira ouvir. Essa criança não é dele. Essa cerimônia é uma mentira.
Mas o amor de mãe é feito de fogo contido, queima por dentro, mas espera o momento certo para se mostrar em chamas. A cerimônia avançava. Promete ser fiel na alegria e na tristeza? Perguntou o padre. Fernanda hesitou por um segundo. Os olhos dela se encheram d'água. Rafael, sorrindo, apertou suas mãos. Prometo, respondeu ela, quase não sussurro. Eunice sentiu um arrepio. Não era emoção, era revolta. No banco de trás, uma senhora comentou. Que casal lindo, não é? Eunice olhou por sobre o ombro e respondeu com voz fria. Às vezes, a beleza esconde o pecado. A mulher não entendeu, apenas sorriu sem graça. Quando chegou o momento das alianças, Mateus, o mesmo que havia destruído a paz daquela família, foi quem se aproximou com as mãos trêmulas para entregá-las. Eunice o observava em silêncio. Cada gesto dele era uma ofensa. O olhar de Fernanda cruzou o de Mateus por um breve instante. Foi rápido, mas suficiente. Um olhar de medo e culpa. Eunice percebeu e entendeu tudo. A filha estava dividida entre o remorso e a covardia. Naquele instante, a mãe decidiu. Não haveria perdão. O padre pediu para que os noivos trocassem votos. Rafael, emocionado, falou primeiro. Fernanda, você é o amor da minha vida. Desde o dia em que te conheci, eu sabia que Deus tinha te escolhido para mim. Prometo te proteger, cuidar de você e da nossa futura família. A palavra família pareceu rasgar o ar. Eunice fechou os olhos, tentando conter as lágrimas. Era ironia demais ouvir futura família de um homem que, sem saber, prometia amar o filho de outro. Chegou a vez de Fernanda. Ela respirou fundo. O microfone tremia em suas mãos. Rafael, começou com a voz embargada. Você sempre foi... Ela parou, engolindo o choro. Sempre foi bom para mim. Eunice observava cada gesto. Os dedos de Fernanda tremiam. A voz falhava. E por um instante a mãe acreditou que a filha teria coragem de contar tudo. Mas não. Fernanda respirou fundo e continuou. Eu prometo te amar, te respeitar e ser fiel. A voz fraquejou. Até que a morte nos separe. Eunice abaixou o olhar. Um silêncio doído tomou conta dela. Naquele momento, percebeu que a filha havia escolhido o caminho da mentira e que o perdão não seria mais uma opção. Quando a cerimônia terminou, os aplausos ecoaram altos. Os convidados jogaram pétalas, os flashes brilharam e o casal saiu sorrindo sob o sol. Só Eunice permanecia imóvel, com os olhos fixos na porta da igreja, o rosto sereno e o olhar vazio. Horas depois, na recepção, o clima era de festa. Músicas, risadas, brindes. Fernanda dançava com Rafael, forçando um sorriso. Mateus mantinha distância, fingindo alegria, mas Eunice observava tudo com atenção. Cada troca de olhares entre os dois era um golpe. Até que ela se levantou, caminhou lentamente até o bar e pediu um copo d'água. A voz dela era calma, mas o olhar queimava. Mateus, posso falar com você um instante? Disse, sem tirar os olhos dele. Ele hesitou. Claro, dona Eunice, respondeu, tentando parecer tranquilo. Eles se afastaram discretamente, indo até o jardim lateral, onde quase ninguém passava. O som da música vinha abafado pelas paredes. Eunice olhou para ele com frieza. Eu ouvi tudo, Mateus, disse sem rodeios. Cada palavra. O rosto dele empalideceu. Dona Eunice, Não minta, cortou ela. Você destruiu a vida da minha filha, a confiança dessa família e a minha fé. Não foi assim, ele tentou justificar. Eu juro que não planejei nada. As coisas só aconteceram. Aconteceram? Ela repetiu, a voz tremenda. Você destruiu um lar e quer chamar isso de acontecer? Ele abaixou a cabeça, incapaz de responder. Eunice deu um passo à frente, os olhos marejados. Você é sangue do Rafael? E ainda assim o traiu com a mulher dele?
E agora vai ser pai do filho que ele vai criar achando que é dele? Isso é o que para você? Amor? Ou covardia? Mateus respirava com dificuldade. Eu a amo, disse num fio de voz. Amor não destrói, Mateus. Amor constrói, respondeu Eunice firme. E por amor, às vezes, uma mãe precisa ensinar o preço da dor. Ela se afastou sem dizer mais nada, deixando o rapaz paralisado. A partir daquele instante, algo dentro dela mudou. O olhar sereno deu lugar à determinação. Eunice sabia o que faria. Quando voltou para o salão, todos estavam à mesa para o brinde. Rafael, sorridente, ergueu a taça. A mulher da minha vida, disse. E a família que estamos começando. Os convidados aplaudiram. Fernanda sorriu, mas o olhar dela procurava a mãe. Eunice retribuiu com um sorriso calmo, quase doce, o tipo de sorriso que antecede a tempestade. Mais tarde, quando o casal saiu para tirar fotos no jardim, Eunice entrou discretamente na sala de apoio da igreja. Pegou o celular da bolsa e abriu o aplicativo de gravação. A voz dela era fria, controlada. O que se esconde na mentira sempre encontra um jeito de aparecer. E amanhã, quando o sol nascer, a verdade vai queimar mais do que o remorso. Ela guardou o celular, respirou fundo e saiu. A noite estava apenas começando, mas a vingança de uma mãe traída já tinha sido selada. As luzes do salão de festas piscavam como se nada pudesse abalar aquele conto de fadas. O casal dançava ao som de uma música lenta. Os convidados riam, brindavam e tiravam fotos. Eunice, no entanto, não via romance. Via uma encenação. Cada passo de Fernanda com Rafael era uma lembrança da mentira que agora ardia como fogo em seu peito. Ela permaneceu sentada, observando. Os olhos não piscavam, a expressão era serena, mas havia algo nos ombros, um peso contido, a calma antes da tempestade. José, o garçom mais velho do buffet, se aproximou e comentou. A senhora tá bem, dona Eunice? Tá pálida. Ela sorriu leve. Tô sim, meu filho. Só tô esperando o momento certo de falar. Enquanto isso, Mateus tentava disfarçar o nervosismo, mas o suor denunciava o medo. Fernanda o evitava, fingia naturalidade. O arrependimento já começava a corroer o sorriso dela, mas era tarde. Quando o mestre de cerimônias anunciou o brinde da mãe da noiva, todos aplaudiram. Eunice se levantou devagar. O barulho do salão diminuiu aos poucos. Ela pegou o microfone com firmeza. O olhar dela percorreu o salão como uma lâmina, calmo, porém implacável. Boa noite a todos, começou. Antes de qualquer coisa, quero agradecer a presença de cada um que veio celebrar o amor. A palavra amor saiu com uma ironia sutil. Da minha filha e do meu genro. Alguns convidados sorriram. Rafael, animado, segurou a mão de Fernanda sem perceber que aquele seria o último instante de paz naquela noite. Quem é mãe sabe, continuou Eunice, a gente sonha a vida toda em ver um filho feliz. E quando chega o dia do casamento, o coração da gente transborda. Só que às vezes, o que transborda não é alegria, é decepção. Um silêncio estranho tomou conta do salão. Rafael olhou confuso. Fernanda abaixou a cabeça, o coração acelerado. Hoje eu ouvi algo que nenhuma mãe merecia ouvir, disse Eunice, a voz firme, o olhar fixo na filha. E eu não sou mulher de engolir mentira, nem de fingir que o mal é um erro pequeno. Mateus se remexeu na cadeira, tenso. Fernanda apertava o guardanapo com força. Rafael franziu o senho. Do que a senhora está falando, dona Eunice? Perguntou ele, meio rindo, tentando quebrar o clima. Eunice respirou fundo, tirou o celular da bolsa e ergueu na altura do rosto. Tô falando disso aqui. Um clique. O áudio começou a tocar. As vozes ecoaram pelo salão, nítidas, inconfundíveis. Era Fernanda. Era Mateus. Eu não me importo, Mateus. Eu tô grávida. E o filho é seu. Um murmúrio coletivo percorreu o lugar. Eu não amo Rafael.
Eu te amo, Mateus. Eu não posso viver uma mentira. As pessoas começaram a se entreolhar, chocadas. Rafael ficou branco. As taças tremiam em suas mãos. Isso é mentira. Ele balbuciou, a voz falhando. Eunice interrompeu. É verdade. Eu ouvi com esses ouvidos. Gravei com essas mãos. Mateus levantou-se de repente. Isso é invasão, é... Tentou dizer, mas Eunice o cortou, a voz mais alta. É crime, Mateus. E você sabe disso. Trair sangue e destruir famílias é pior que pecado. É covardia. Os convidados começaram a se afastar das mesas, curiosos, horrorizados. Fernanda chorava, o rímel escorrendo pelo rosto. Mãe, por favor, não faz isso aqui, implorou. Eunice virou-se devagar, o olhar dela misturava dor e frieza. Eu devia ter te ensinado que o amor sem verdade é podridão. Eu te criei com tudo o que eu tinha. Tirei da minha boca para te dar estudo, roupa, respeito. E você me devolve isso? Mentira e vergonha. Rafael largou a taça e recuou. Fernanda, isso é verdade? Ela chorava sem conseguir responder. Fala, gritou ele. É verdade? O silêncio dela foi a resposta mais cruel. Rafael virou-se, o rosto coberto de raiva e incredulidade. Vocês dois, apontou para Mateus, destruíram tudo. Tentou sair, mas Eunice segurou seu braço. Não, Rafael. Hoje ninguém foge. Hoje todo mundo ouve o que precisa ouvir. Ela respirou fundo e pela primeira vez as lágrimas voltaram. O amor, quando é de verdade, não machuca, mas o falso amor, esse destrói gerações. Eu perdi o pai dela, Benedito, cedo demais. Criei essa menina acreditando que o bem sempre vence. E mesmo agora, no meio dessa vergonha toda, eu ainda quero acreditar. A plateia estava em silêncio absoluto. Até a música parou. O som do choro de Fernanda enchia o salão. Eunice se virou para a filha e falou mais baixo, porém firme. Você errou, Fernanda, mas o castigo vem sem eu precisar levantar a mão, porque o castigo maior é o olhar da própria consciência. Fernanda de joelhos sussurrava. Mãe, me perdoa, por favor. Perdão? Repetiu Eunice. Perdão se pede quando a mentira ainda não virou veneno. O que você fez foi matar a confiança de todos que te amavam. Rafael saiu cambaleando, atordoado. Mateus tentou segui-lo, mas dois tios o seguraram. Eunice, ainda com o microfone na mão, encerrou com a voz embargada. Que sirva de lição para todos. O altar é lugar de verdade, não de disfarce. E quem começa a vida a dois mentindo, termina sozinho. Ela devolveu o microfone, tirou o lenço do bolso e enxugou as lágrimas. O salão estava imóvel, o clima pesado. Pouco depois, os convidados começaram a sair em silêncio. A festa, que devia celebrar o amor, terminou com o som da verdade ecoando pelos alto-falantes. Mais tarde, já em casa, Eunice se sentou na varanda com uma xícara de café frio. O vento balançava as cortinas. Ela olhou para o retrato antigo de Benedito e murmurou. Eu fiz o que precisava fazer. A verdade às vezes dói, mas cura. No dia seguinte, os jornais locais e as redes sociais já falavam do casamento que terminou em escândalo. Mas para Eunice não havia escândalo, havia justiça. A filha dela precisaria aprender que o amor que nasce da mentira é um amor que apodrece antes mesmo de florescer. Sem ódio, mas com o coração em ruínas, ela dobrou o lenço e guardou no bolso. O sol nascia devagar, colorindo o céu. O perdão viria um dia, mas não agora. Agora era tempo de silêncio e de recomeço. Eunice respirou fundo e fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Porque às vezes a verdade é o único presente que uma mãe pode dar a um filho, mesmo que custe o próprio coração. Se você gostou dessa história, deixa o like, compartilha e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. A gente adora saber até onde nossas histórias estão chegando.
E o seu comentário ajuda esse vídeo a alcançar ainda mais pessoas.